Five Nights at Freddy's é uma sequência de jogos de terror famosa no mundo todo. Um estilo de jogo diferenciado que coloca o protagonista, que na maioria das vezes é um guarda noturno, em uma sala de segurança onde ele deve monitorar todo o ambiente até às 6 da manhã. Mas o que ele não esperava é que as atrações desse lugar, que são robôs animatrônicos, ganhariam vida e começariam a alcançar a noite inteira. Então, com a bateria limitada, ele tem que verificar todas as movimentações dos animatrônicos para sobreviver até o fim de seu turno. Mas aí fica a pergunta, qual é o animatrônico mais difícil de todos os jogos? É isso que vamos analisar nesse vídeo de hoje. Nós vamos passar por cada jogo do 1 ao 4 e analisar qual animatrônico é o mais difícil de se lidar e que tem a mecânica que mais vai te dar problemas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Malmo e vamos para a análise. O primeiro jogo da franquia contém 4 animatronics: Bonnie, Chica, Foxy e Freddy, e às vezes o Golden Freddy pode aparecer, mas ele é mais para um easter egg. Com certeza ele é o jogo mais fácil de toda a franquia, mas com certeza tem o seu animatronic mais difícil. Você deve estar pensando que com certeza deve ser o Freddy, ou até mesmo pensar que pode ser o Foxy. Mas por mais que o jogo seja chamado de 5 noites com o Freddy é muito fácil de ser parado neste jogo. Ele tem uma mecânica que se você deixar a câmera travada nele, ele simplesmente não se move. E o Foxy, se você ficar olhando as câmeras frequentemente, ele não irá nem se mexer. O verdadeiro problema desse jogo se chama Bonnie. Quanto mais as noites passam, sua bateria vai se desgastando cada vez mais rápido, e é aí que o Bonnie entra. O Bonnie é um animatronic que ataca pela porta da esquerda, e você não precisa necessariamente olhar as câmeras para ver onde ele está, basta olhar as portas. Mas a cada noite que passa, o Bonnie vai ficando cada vez mais agressivo, indo parar na sua porta com muito mais frequência, e é aqui que o problema começa. O Bonnie é com certeza o animatronic que mais vai aparecer na sua porta durante as noites, e ele na maioria das vezes fica muito tempo parado lá, obrigando você a ficar com a porta fechada enquanto sua bateria está acabando cada vez mais rápido. E você vai morrer bastante nessas noites porque sua bateria vai ter chegado a zero, você ficará totalmente vulnerável contra os outros animatronics. Então com certeza a mecânica do Bonnie faz ele ser o animatronic mais difícil do FNAF 1. FNAF 2 é considerado por muitos o jogo mais difícil da franquia, e com toda razão. Nesse jogo nós temos um aumento significativo na quantidade de animatronics que irão lhe atacar, sendo eles Toy Bonnie, Toy Chica, Toy Freddy, Mangle, Golden Freddy, Balloon Boy e os old animatronics do jogo anterior, e é claro, a maldita da Puppet. Nesse jogo, a noite se passa mais rápido, mas isso não compensa a dificuldade desses animatronics. Mas dentre eles, um se destaca, e eu já te adianto que não é a Puppet. Sim, a Puppet é um animatronic bem complicado, onde você tem que dar total atenção para ela dando corda na caixa de música, pois se a música dela parar de tocar, outra música começará. O que indica que ela saiu de sua caixa e não demorará muito para você levar um jumpscare. Mas o que faz a Puppet ser chata é um animatronic chamado Toy Bonnie, que é o animatronic mais difícil desse jogo. O Toy Bonnie pode não ser o animatronic com a mecânica mais difícil de jogar contra, com certeza, mas a maioria das vezes que você morrer pra Puppet é por causa dele. Isso acontece porque ele ataca pela ventilação da direita, e quando você vê ele, você tem que colocar a máscara para ele ir embora. Mas antes dele ir embora, ele vai causar um blackout na sua sala e aparecer na sua frente, só para depois ir embora. E agora eu pergunto, você tem que dar corda na caixa de música da Puppet, mas esse infeliz está na sua ventilação. Então, aí já é morte certa. Veio com sangue nos olhos. Nossa, eu tô com medo dessa aqui, hein? Ai, esse coelho de merda. Eu odeio ele. Vem! Ele demora 15 anos pra aparecer na minha frente. Olha esse merda. Pois até ele fazer todo o showzinho dele, de piscar as luzes, aparecer na sua frente e ir embora, até aí a Puppet já saiu com certeza da caixa de música. E ainda tem outras situações onde um old animatronic pode aparecer na sua sala, fazer um blackout e ir embora, mas mesmo assim o Toy Bonnie vai estar na tubulação, e se você não colocar a máscara para ele ir embora, ele te mata, mas se você colocar a máscara, a Puppet sai. Então com certeza de todos os animatronics dessa noite, o Toy Bonnie é o mais difícil, pois por mais que a mecânica dele seja simples, ele vai te dar muito trabalho. FNAF 3 deu uma drástica diminuída na quantidade de animatronics, tendo apenas um que pode te matar, sendo ele o Springtrap. Nesse jogo você não tem portas nem limite de bateria, e você tem que monitorar o Springtrap para que ele não chegue em sua sala, usando um áudio de criança para atraí-lo e mantê-lo longe de você. Mas você lembra do que eu disse? O Springtrap é o único animatronic que não pode te matar. Pois temos outros animatronics nesse jogo que te darão apenas um simples jumpscare, e após isso fará o seu sistema de segurança dar pane. E mesmo não podendo te matar e sendo apenas uma alucinação, o Foxy fica com o lugar de animatronic mais difícil. Mas aí você me pergunta o porquê.
Isso é simples, todos os outros animatronics que são alucinações aparecem de forma bem explícita na sua tela, onde você consegue ignorá-los e evitá-los facilmente. Mas o Foxy não, ele aparece dentro da sua sala e para você evitá-lo você tem que ver uma pequena parte do seu braço no canto da tela. E ao ver isso você deve olhar imediatamente para o lado oposto, caso contrário... Após levar o jumpscare de alguma alucinação, o jogo fica muito tenso, e nessa hora o Springtrap começa a se movimentar muito rapidamente pelas câmeras, chegando em sua sala em poucos segundos. E o Fox, no meio da tensão da noite, fica muito difícil de você perceber o braço dele ali, o que vai fazer você, por um descuido, sempre cair em sua alucinação, e morrendo posteriormente pro Springtrap. Diferente dos outros jogos, agora no Five Nights at Freddy's 4 você é uma criança em um quarto, que tem que ficar atento às portas do jogo para não ser atacado pelos animatronics. A mecânica desse jogo é simples, vá até uma porta, se você não ouvir nada ligue sua lanterna, agora se você ouvir uma respiração, feche a porta. Esse jogo é um jogo mais sonoro, onde você tem que ouvir todas as movimentações dos animatronics, mas em um específico vai te dar trabalho, e ele é o Nightmare Freddy. Para jogar contra esse animatronic, você deve ouvir em qual porta que ele está e ir imediatamente para ela fechar a porta. Esse animatronic é ridiculamente rápido, onde muitas das vezes você não vai chegar a tempo de fechar a porta e se livrar dele. Além de que ele pode simplesmente fazer o barulho em uma porta e ao chegar lá você perceber que ele na verdade está na outra, e um erro desses é game over na hora. Mas além do Nightmare Freddy, nós temos outro animatronic que é o Foxy, e eu te garanto que é outro animatronic que vai te dar uma dor de cabeça e te garantir uns pequenos infartos. Não é mesmo, Alan? Kátia, agora eu vou ter que ir no armário, certo, Nilce? Caralho, eu não devia ter aberto. Tem Não! Fechei! Eu não fechei! Ah, mano, não, calma. O Foxy é um animatronic que vai ficar tentando entrar no armário do seu quarto durante a noite. E depois que ele entra, ele vai ficar lá até o fim da noite. Após isso, você tem que adaptar a sua jogatina inteira, pois o Foxy ele funciona por estágios. E quanto mais tempo você fica sem olhar o armário, mais ele ficará próximo de sair. E para evitar que ele saia, você tem que fechar a porta até que ele vire um ursinho de pelúcia, que é o seu estágio principal. E tudo isso enquanto você tem que cuidar dos outros animatronics que vêm das portas. Mas essa daí eu vou deixar para vocês decidirem. Qual desses dois você acham que é o animatronic mais difícil do Five Nights at Freddy's 4? Comenta aqui embaixo. Enfim, essa foi a análise que eu fiz. Se você acha algum animatronic mais difícil em algum dos finais, deixe sua lista aqui embaixo que eu vou estar lendo. Então eu vou ficando por aqui, um abração do Malmo e até a próxima, meu brodinho!